É possível fugir de um avião pelo encanamento do banheiro e pilotar um jato comercial sem ter nenhuma experiência? Ou que tal roubar milhões de dólares de uma companhia aérea por 5 anos sem ser incomodado? Tem uma pessoa que diz que já fez tudo isso. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Se você é um grande fã de cinema, de literatura ou quem sabe até mesmo de um musical, já sabe de quem que eu estou falando. Frank Abagnale Jr. Abagnale foi um vigarista que enganou centenas de pessoas mundo afora, fraudando cheques e se passando por diversas identidades, como advogado, médico, piloto de avião e ainda mais piloto da Pan Am World Airways. Simplesmente a companhia aérea que trouxe os Beatles para os Estados Unidos pela primeira vez em 1964 e que foi uma marca que representou a cultura de sua época. Imagino que você já deve conhecer os maiores feitos de Abagnale, que aparecem no filme Prenda-me se for capaz, dirigido por Steven Spielberg e lançado em 2003 no Brasil. Frank, que foi interpretado por Leonardo DiCaprio, foge o tempo todo de um agente do FBI que era vivido pelo Tom Hanks. O disfarce mais eficiente é o de piloto comercial, embora ele não soubesse muita coisa sobre aviões. Ainda assim, muitas cenas do filme são resolvidas dentro de aviões ou no aeroporto, com a importante participação de inúmeras comissárias de bordo, tudo representando o luxuoso da era de ouro da aviação. Com tantas identidades falsas e uma suposta lista de golpes financeiros, Abagnale teria recebido o charmoso apelido de Skywayman. Tanto que numa das cenas iniciais do Prenda-me se for capaz, o DiCaprio aparece apreensivo quando lê o apelido numa manchete de jornal. No fundo, Frank Abagnale não parecia ter o que temer, já que teria à sua disposição mais de 50 carteiras de habilitações para usar como disfarce. O filme é uma adaptação de um livro que tem o mesmo nome e que narra como esse jovem falsificador de cheques com múltiplas identidades foi caçado pelo FBI durante 5 anos. E a gente está aqui contando essas loucuras e golpes malucos aí do Frank Abagnale, que ele aplicava em todo mundo, e isso nos lembra o quanto tem muitos golpes rodando por aí e o quanto a gente precisa proteger os nossos dados pessoais, hein, moçada? A gente precisa da segurança de usar uma VPN Surfshark nas nossas conexões com a internet. VPN é uma rede privada virtual. Ela cria um túnel por onde as suas informações passam e dentro ali desse túnel tudo é criptografado. Então a sua segurança aumenta muito. Por exemplo, você pode saber se seus dados do cartão de crédito estão seguros e se proteger de golpes também. Além das facilidades que eu sempre falo, né, de assistir conteúdo de streaming que é bloqueado no seu país, pesquisar preços de passagens, de hospedagens, que é só mudar o seu local de conexão. E ainda tem o Surfshark One, tá? Que possui antivírus e envia alertas se suas informações forem encontradas por aí vazadas na internet. A Surfshark dá garantia de 30 dias com a devolução do dinheiro caso você não fique satisfeito. Então, ó, o link está aí na descrição, corre e usa o meu cupom AVIões. Você ganha um desconto exclusivo e mais 3 meses grátis. Então garanta aí a sua segurança com a Surfshark. Pois bem, entre os 16 e os 21 anos, o Frank Abagnale teria voado por todos os Estados Unidos. Quem viu o filme vai se lembrar daquela cena em que o Leonardo DiCaprio falsifica uma licença de piloto da Pan Am, recortando o logotipo da companhia aérea de um brinquedinho da Boeing, vendido na época em qualquer loja. No livro que o próprio Frank escreveu, ele disse que usava a identificação e uniforme falsos para voar de graça em outras companhias aéreas, como Deadheading. Ou seja, deadheading são assentos que sobram nos voos comerciais e acabam posicionando a tripulação, tanto da empresa aérea ou de outras empresas, para levar o piloto para uma base ou para outros aeroportos. De acordo com as contas do próprio Abagnale, ele teria feito cerca de 250 voos em assentos não vendidos a passageiros ou, na maioria das vezes, dentro da própria cabine de comando, sentado no jump seat. O Frank disse que muitos pilotos até ofereciam os comandos ali para ele voar, mas ele recusava,
com educação, ou quem sabe com medo mesmo, né? E ele ainda conta uma história que chegou a se sentar no assento de copiloto uma única vez, quando apenas teria acionado o piloto automático. Sei. Nesses voos deadheading, o Frank fazia questão de estar sempre uniformizado, o que lhe teria garantido 1,5 milhão de quilômetros voados, incluindo rotas em 26 países diferentes. No livro de memórias, ele conta também sobre a impressionante fuga no aeroporto, que é um outro ponto alto do filme, tá? Ele estaria em Marseille, no sul da França, onde ele foi preso. E enquanto era deportado para os Estados Unidos, teria conseguido escapar do avião pelo banheiro, ainda durante o táxi do avião na pista. E o fugitivo teria entrado em outro avião rumo ao Canadá. No filme, a cena é ainda mais espetaculosa, porque os agentes do FBI estavam escoltando ele, né? O Tom Hanks estava dentro do avião, diferente do que ele conta no livro dele, que os agentes estavam aguardando no aeroporto de destino. Mas tem um negócio que você vai ouvir daqui a pouco, tá? Bom, Abagnale se preocupa em evidenciar, nesse relato, o suposto conhecimento sobre aquela aeronave, dizendo que, certa vez, um piloto da BOAC tinha dado um tour detalhado dele sobre o Vickers VC-10, explicando todas as especificações estruturais e até mesmo a construção dos banheiros. De qualquer maneira, eu já vou matar sua curiosidade aqui, tá? Ele não seria capaz de sair pelo banheiro do avião e chegar no trem de pouso. Será que o resto dessa história é verdade também? Não sei. Bom, até aqui eu citei o FBI algumas vezes, né? Acontece que a instituição nunca deu declarações públicas sobre as buscas por Frank Abagnale Jr. O nome dele nunca foi encontrado na lista oficial de bandidos mais procurados, até porque esse espaço fica reservado aos criminosos mais violentos, né? E o FBI sequer confirma se depois do Frank ter prestado suas contas com a justiça, ele realmente foi instrutor de ética em algumas das academias do FBI. Informação que consta no currículo desse ex-criminoso, do Frank. Bom, partindo dessas dúvidas, o escritor e pesquisador irlandês Alan Logan, que escreveu uma biografia do Dr. Robert Vernon Spears, que era um outro picareta, um pilantra lá dos anos 60, aproveitou que ele estava com a pesquisa fresquinha sobre criminosos que ganham espaço na mídia, atenção da mídia, e passou a investigar o passado de Frank Abagnale. Claro que no início lá dos anos 2000, o Logan também tinha assistido o filme Prenda-me se for capaz e saiu do cinema com a pulga atrás da orelha, o sinfonáptero atrás do pavilhão auricular, se você quiser falar na linguagem formal. Ele achou o filme muito interessante e uma ótima experiência de entretenimento, porém ele não acreditou muito naquele roteiro, achou que não podia ser verdade Poderia até ser uma adaptação de uma história real, mas para Alan era apenas mais um thriller adaptado de um livro, também do gênero de ficção. Nada muito diferente dos filmes de segmento de crime. Sobre o verdadeiro Abagnale, ele sabia o básico. Era um ex-criminoso que dizia ter movimentado 2 milhões de dólares em mais de 26 países, falsificando cheques, ainda durante a adolescência. O FBI teria criado uma força-tarefa para prendê-lo, o que só aconteceu depois de 5 anos de tentativas. E ainda para fortalecer a versão de redenção, o Alan Logan sabia que Frank era palestrante e sempre aparecia na televisão e nas universidades, dando dicas de como se proteger contra golpes financeiros ou contando uma aventura bem pitoresca da sua vida criminosa. Será que a polícia foi leviana com Abagnale? É verdade que ele teve um pouco de sorte, tá? Devido a alguns erros do sistema de custódia dos Estados Unidos que por diversas vezes soltaram ele antes da hora. Eu disse diversas vezes. Pois é, no livro, o Frank confessa ter sido preso uma única vez na Europa e ter cumprido a pena em Atlanta, estado no qual não existe nenhum registro da detenção dele. Com tantas pontinhas soltas assim, o Alan falou: vou fazer o básico de um pesquisador. Consultou o registro da polícia quantas vezes Frank Abagnale foi preso. E bem, a resposta não combina muito com o filme nem com o livro dele, tá? O filme é o Prenda-me se for capaz, vocês sabem, né? Bom, a polícia dos Estados Unidos foi capaz de prender Frank por diversas vezes. E mais do que isso, foi capaz de mantê-lo preso por quase toda a juventude dele. Entre os 16 e 21 anos de idade, o Frank ficou menos de 8 meses solto
entre idas e vindas da prisão. Por exemplo, consta que dos 17 aos 20, Frank esteve preso em Comstock, em Nova York, e poucos meses depois já estava retido na cadeia local de Cobb, na Geórgia, aguardando julgamento. Exatamente o mesmo período que ele conta as mirabolantes histórias de golpes, viagens e muito consumo. De acordo com a investigação de Alan Logan, o maior golpe de Frank Abagnale foi convencer milhares de pessoas que ele era um golpista de grandes proporções, quando na verdade não passava de um ladrãozinho pé rapado que roubava cheques de familiares, vizinhos e ex-namoradas. Pô, Isso sem falar no maior assalto dele, né? A verdade sobre a própria biografia, porque tá tudo errado no livro dele. Até mesmo essa caça de gato e rato com o FBI é uma farsa. O agente interpretado pelo Tom Hanks no filme é uma invenção. Até porque seria impossível o FBI ir atrás de Frank lá na Europa, enquanto na maior parte do tempo ele estava exatamente onde a justiça desejava que ele estivesse, cumprindo pena em alguma prisão. É provável que a biografia que a gente conhece do Frank sejam as aventuras que ele desejou ter vivido na sua adolescência, enquanto estava apenas ali num cantinho da prisão lá comendo a marmitinha dele. Bom, o Alan Logan reuniu essas evidências, documentações, registros oficiais e depoimentos de vítimas no livro The Greatest Hoax on Earth, Catching Truth While We Can. Ou, em tradução livre, a maior farsa da Terra, descobrindo a verdade enquanto podemos. Que não faz muito sentido em português, mas é um joguinho de palavras, é um trocadilho com o título original do filme, que é Catch Me If You Can. Como Frank conseguiu sustentar tantas mentiras por mais de 40 anos, já que esse livro que o desmascara foi lançado apenas em 2020? Segundo Logan, o Frank Abagnale foi contestado e desmentido com fatos diversas vezes, mas as pessoas preferiam ouvir as versões fictícias dele, a versão de um adolescente exímio falsificador de cheques que deu volta ao mundo enganando grandes corporações. Isso conquistava mais o público americano do que a própria verdade. Duas matérias jornalísticas refutam as façanhas de Frank no ramo da aviação. A primeira é de outubro de 1978, quando o golpista já dava entrevistas em rede nacional. Ele virou alvo de uma matéria do San Francisco Chronicle, por conta de um suposto roubo no aeroporto de Logan, que fica lá em Boston. O jornalista apurou o relato de Frank, que dizia ter assaltado um depósito desse aeroporto, com a ajuda de 2 policiais do estado de Massachusetts, apenas usando o mesmo uniforme dos guardas. Nunca foi encontrado nenhum registro desse suposto roubo lá no aeroporto. Talvez pelo fato do jornal ser pequeno, tinha uma tiragem pequena, e o jornalista que assina a matéria está ainda em início de carreira, ninguém deu muita bola. 2 meses depois, em dezembro de 1978, Frank deu uma palestra na Universidade de Oklahoma, o que motivou um jornalista da região a averiguar uma das suas histórias mais famosas, o tour pela Europa com as comissárias de bordo da Pan Am. Esse episódio é tão marcante na biografia inventada do Frank, que foi retratado também no filme. Quem é que não lembra daquelas 8 mulheres maravilhosas vestindo uniformes azuis da Pan Am, com direito a bolsa personalizada, desfilando ao lado de Frank, com cap de piloto, em aeroportos ao redor do mundo? A cena é famosíssima, né? Bom, no livro, esse é um capítulo à parte, cheio de detalhes de como Frank teria convencido as mulheres que ele era realmente um recrutador da Pan Am. E até supostamente com a descrição dos valores que ele teria desviado da companhia aérea para poder bancar essa farra. O jornalista do The Daily Oklahoman então fez um trabalho de investigação e consultou um representante da Pan Am, perguntando sobre esse roubo financeiro. Bruce Hoxton foi taxativo sobre esse golpe. Eu verifiquei com o Departamento de Segurança. Ninguém sabe a respeito de alguma coisa parecida com isso. Na verdade, é a primeira vez que eu escuto falar sobre um roubo de 2 milhões na Pan Am. E, na verdade, você não esquece de ter perdido 2,5 milhões de dólares assim de uma hora para outra, não é mesmo? Essa história é falsa. O engraçado é que no site dele, o Frank diz ser membro do conselho da World Wings International, que é uma organização filantrópica das ex-comissárias de bordo da Pan Am. Quando a matéria foi publicada no jornal de Oklahoma, o Leonardo DiCaprio tinha apenas
4 aninhos de idade. Mesmo assim, 24 anos depois, essa cena foi retratada no cinema como se fosse uma versão da vida real, estruturada como um plano de fuga, ao invés de uma invenção da vida real. Como seria mais apropriado fazer, né? Afinal, qual que é a origem desse mito? Como a conversa de Frank Abagnale chegou a tantos ouvidos de tantas pessoas? Por que acreditavam tanto nele? Bom, ele nasceu em 1948 em Bronxville, lá em Nova York. Em 1974, ele recebeu liberdade condicional, ou seja, quando tinha apenas 26 anos de idade, depois de diversos vais e vens na prisão. O oficial de condicional dele passou a incentivar a ele contar a própria história como uma forma de se expressar e ajudar outros jovens a escolher um caminho diferente do dele, que era de criminoso, barato, rasteiro. E pode ter sido aí que o Frank perdeu um pouco a mão, inventando uma epopeia de redenção. E a forma dele contar histórias era tão convincente que ele foi aos poucos formando uma plateia. Obstinado, ele contratou um produtor e pouco tempo depois estava participando de programas de televisão, contando mentiras. Em 1977, ele conseguiu uma participação no To Tell the Truth, ou seja, um programa para falar a verdade. E ele funcionava como um jogo, onde o objetivo era descobrir entre 3 pessoas qual que estava contando a verdade. E o Frank, vestindo o uniforme de piloto, seria quem contava a história verdadeira. É provável que essa tenha sido a única edição do programa que tinha 3 mentirosos ao invés de 2. Bom, no ano seguinte, o Abagnale chegou ao estrelato definitivo. Ele foi entrevistado no The Tonight Show, então apresentado por Johnny Carson. O Tonight Show é uma espécie de Jô Soares americano. O programa tinha uma das maiores audiências do país, e a participação do Frank deu tão certo que ele voltou outras 3 vezes para o mesmo programa, sempre dizendo ter sido o maior vigarista do mundo em busca de redenção. O Frank ainda é palestrante. Aqui mesmo no YouTube, ele foi convidado de um Google Talks que já soma mais de 15 milhões de visualizações. Com tanta legitimidade, toda vez que alguém confrontou o Frank, recebeu a seguinte resposta: As pessoas têm vergonha de admitir que foram enganadas por mim. Por isso preferem mentir. O cara é um mentiroso nato. Bom, esse podia ser um bom político aqui no Brasil, hein? Bom, de entrevista em entrevista, Abagnale ficou nacionalmente conhecido. O próximo passo foi monetizar a fama. Foi quando Frank contratou o escritor Stan Reading em 1980, e aí lançaram a primeira edição dessa suposta biografia dele, Prenda-me se for capaz. Foi um sucesso de vendas. O direito autoral do livro foi prontamente negociado. Estima-se que na época ele foi vendido por $250 mil os direitos. E foi mais um golpe do Frank que não foi muito bem sucedido, porque depois esses direitos foram revendidos até serem adquiridos pela produtora do Steven Spielberg por um valor muito mais alto que era para fazer o filme. Ainda assim, o Frank Abagnale, ou melhor, a marca Prenda-me se for capaz, se tornou um produto cultural de sucesso com a adaptação de um musical para Broadway. Foi sucesso de público e crítica. Nos anos 2000, Frank realmente viajou por todos os Estados Unidos, divulgando o filme e dando palestras motivacionais, como alguém que supostamente se libertou do submundo do crime. Segundo o levantamento do pesquisador Alan Logan, o cachê de Abagnale podia chegar até $30 mil por palestra. Bom, hein? Bom, por décadas, as versões de Abagnale foram consumidas por uma plateia focada muito nesse personagem, que foi inventado, dando quase nenhuma atenção às vítimas ou mesmo até à realidade. Poucas vezes, Frank foi questionado com informações técnicas. Com um pouquinho só de informação técnica sobre aviação, combinado com bom senso, o mito Frank Abagnale não se sustentaria nem por 15 minutos de fama. Voltando às perguntas do início. Como é que o Frank fugiu de um avião pelo encanamento do banheiro? Como que ele pilotou um jato comercial sem ter nenhuma experiência? Como que ele deu um calote de milhões de dólares numa companhia aérea? A resposta é bem simples. Nada disso aconteceu. Se você curtiu saber a verdadeira história do Prenda-me se for capaz, considere apoiar o canal. A gente continua fazendo essas pesquisas e trazendo todas essas histórias para você. É só clicar no botão Seja Membro. Além dos benefícios, você ainda tem o seu nome aqui para sempre nos créditos do vídeo. Um grande abraço e até o próximo voo.